Ok. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Os programas Texto e Contexto desse mês de maio, nós estamos conversando aqui sobre algumas ordenanças e práticas da Igreja do Senhor Jesus. Já tivemos 2 programas aqui onde nós falamos sobre o batismo e também sobre o lava-pés. Se por um acaso você perdeu algum desses programas e quer conferir esse conteúdo, você pode acessá-los no canal do YouTube Promessistas Brasil TV Viva Promessa. Os programas ficam lá, todos disponíveis para serem acessados quando você desejar. Então, confira lá esses conteúdos, né, caso seja do seu interesse. Nós vamos continuar falando sobre esse tema no programa Texto e Contexto de hoje, falando sobre as ordenanças e as práticas da Igreja de Jesus. E nesse programa nós vamos conversar um pouco sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Então, nesse primeiro momento, meu desafio para você, compartilhe o link desse programa, para que mais gente também tenha acesso a esse conteúdo, seja abençoada pelo conteúdo do programa Texto e Contexto. Compartilhe com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da igreja, enfim, compartilhe aí com quem você puder. Bom, pela graça de Deus, nós temos a alegria de ter conosco aqui, mais uma vez, os pastores Alessio e Adailson. Muito obrigado por terem aceito o convite, por estarem aqui conosco. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém, pastor Eleilton. Para a gente é uma alegria muito grande, é sempre uma honra enorme, né? Estarmos aqui compartilhando o Evangelho de Cristo, estar aqui contigo, desta vez com o pastor Adailson aqui também, companheiro de longa data, que Deus possa abençoá-lo, e juntamente com todos os irmãos, que o Senhor nos proporcione um momento muito rico de estudo da palavra do Senhor. Amém. Amém. Pastor Eleilton, Alessio, que a gente tenha um excelente estudo, né? Um bom tema, falar um pouquinho da mesa do Senhor, né? Que Deus nos abençoe nesse estudo. Amém, bênção. Verdade. É isso aí. Bom, como nós comentamos, a proposta hoje é conversar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Eu queria começar já aqui com o pastor Alessio. O mesmo Jesus que instituiu e deu como mandamento para a igreja o batismo e o lava-pés, ele também instituiu a ceia do Senhor. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre os 2 elementos da ceia. Quando Jesus instituiu, ele fez, né, por meio de 2 elementos. Então, comentar sobre esses elementos, especialmente sobre o significado deles, dentro dessa celebração da ceia do Senhor. Amém. Trata-se de uma cerimônia essencialmente simples, né, bem humilde, né? Como o pastor Adailson disse, falar sobre o assunto da ceia do Senhor é um negócio glorioso, né? É uma alegria. Quantas experiências maravilhosas, né? Todos nós já passamos, momento de que o nosso coração se derrete na presença de Deus, momento que o Espírito Santo toma conta da igreja, a igreja fortalecida. É um momento muito rico, né? E é uma cerimônia essencialmente humilde, né? E de acordo com a palavra de Deus, ela é ministrada apenas com 2 elementos: o pão e o vinho, né? O suco da uva, né? Apenas esses 2 elementos. E o significado ou simbolismo deles também é bastante direto. A Bíblia ela é bastante farta nessa documentação, né? Eu gostaria de ler com os irmãos, se vocês puderem nos acompanhar, lá em Lucas, no capítulo 22, 2 versículos, o 19 e o 20. O 19 diz assim, ó como Jesus deixa claro em relação ao pão. Diz o texto assim, ele tomou o pão e depois de ter dado graças e ter partido, deu aos seus discípulos dizendo,
Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. E o versículo seguinte, o versículo 20, em seguida, mesmo Jesus agora pega o pão, agora ele pega o cálice, e em relação ao cálice ele diz assim no versículo 20: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Muito bem, então aqui, ó, os dois componentes da ceia apontam exclusivamente para Cristo, para a cruz de Cristo, né? E os seus significados, de acordo com a própria explicação aqui do Senhor Jesus Cristo, os significados estão centrados lá na morte expiatória e no sacrifício de Jesus lá na cruz, né? O pão simboliza o seu corpo, aquele corpo que foi ferido por nós, e o cálice simboliza o seu sangue, o sangue que foi derramado por nós. Amém. É uma imagem interessante, né? Porque quando você vai falar um pouquinho do pão, e isso, como a Alessio falou, está bem ligado, né? Para você conseguir fazer um pão, meu irmão, você tem que pegar trigo e triturar ele, né? Você tem todo um processo. A mesma coisa, o suco da uva. Você não tira o suco da uva sem massacrar, sem colocar no lagar naquela época e pisar o lagar, né? Então é tão interessante que os dois elementos, como o Alessio comentou, que simboliza o corpo de Cristo, até na própria formação do pão, para você fazer a farinha, para você fazer o pão, da uva para você chegar ao cálice, você tem ali um sofrimento, né? Você tem ali um sofrimento, né? É um processo dolorido. Um processo dolorido. É um processo dolorido que dá para a gente chegar na cruz de Cristo, porque de fato foi esse processo que o Senhor passou, né? O Senhor passou por isso, né? Verdade. Representa muito bem São dois elementos que representam muito bem, então, o sofrimento, de fato, de Jesus por nós, né? O corpo partido e o sangue derramado. Não é? Então, assim, e não tinha, assim, parece que não tem outro caminho, né? Como é que você vai fazer o pão? Você tem como fazer pão sem triturar o grão do trigo? Sem amassar? Sem levar para o forno? Não tem. Não tem. Então, assim, não tem. Tem que passar por esse caminho. Se você não passa por esse caminho, é como se o corpo de Cristo, se o nosso Senhor, né, passou sabendo, ciente, né, por todo esse tipo de sofrimento, por todo esse tipo de aperto, por todo esse tipo de vai no fogo o pão, né, de pisar o lagar, né, para espremer o que tinha que ser vertido dali, né. Então, não tinha outro caminho. É um simbolismo mais interessante para o corpo de Cristo, né? Você que está nos assistindo agora, talvez nós tenhamos muitos promessistas aqui nos assistindo, né? Acho que a grande maioria da nossa audiência que participa da ceia do Senhor entende muito bem esses elementos, né? E se de repente a gente tem alguém iniciando os passos aí na caminhada cristã, nos assistindo, é bom que você tenha essa certeza aí no seu coração. Essa celebração que acontece de tempos em tempos na igreja foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Então não é a igreja que está inventando isso, o próprio Senhor Jesus instituiu com esses dois elementos, o pão e com o cálice, né, o suco de uva, né, para relembrar o sacrifício, a obra dele na cruz. Né? E você tem Paulo que fala, né? Você tem a celebração no dia da Páscoa ali, mas você tem Paulo falando, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Né? Então, assim, é instituída pelo próprio Cristo, né? Isso aí. E quantas pessoas que participam dessa celebração, pastor Adailson? O que a Bíblia Sagrada mostra pra gente que se requer, que se espera, né, de quem vai para essa celebração, né, de quem vai participar dessa festa tão extraordinária, esse momento tão extraordinário que é assentar-se, né, na mesa do Senhor para poder compartilhar desses dois elementos. Eu vou também aqui fazer uma leitura, que eu acho que uma leitura que vai nos ajudar aí nessa compreensão, né? 1 Coríntios capítulo 11, do 27 ao 29,
aqui a gente pode dizer que tem uma orientação direta para os participantes, né, dada pelo apóstolo Paulo. Então, ele diz assim, ó, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Aí vem o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, nesse texto do apóstolo Paulo, o que a gente tem são alguns quesitos apontados por ele, né, para os participantes. Tá? E assim, com base nesse texto, a gente pode até dizer que o primeiro quesito é a reverência. Então, o primeiro quesito ali que Paulo enumera para a gente é a importância da reverência, né? E quando Paulo fala para a gente participar de uma maneira digna, né, da celebração, a gente pode até pensar, né? Se a gente fosse esperar para se encontrar ou se achar digno para participar da ceia, a gente não ia participar nunca, né? Então, o que Paulo tem em mente ali, usando a igreja de Corinto, é o comportamento dos irmãos da igreja de Corinto, é como se aquilo aconteceu naquela igreja, uma coisa específica para aquela igreja, e que serve de ilustração, de ensino para a gente, né? Para a igreja de hoje. Que a cerimônia, ela deve ser reverenciada. Nós precisamos participar dessa cerimônia com toda a reverência. Diferente do caso que, historicamente, a gente sabe que acontecia em Corinto, que primeiro tinha lá o ágape, depois do ágape eles iam para a ceia e aquilo gerava um desconforto, porque tem toda uma história atrás daquele ágape, e quando eles chegavam para a celebração da cerimônia, eles não estavam tão adequados. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo pede a reverência. Então, é a primeira. O segundo que a gente pode até tirar aí, o segundo quesito que Paulo fala é a introspecção, né? Examine o homem a si mesmo. Então a orientação do apóstolo para quem vai participar da ceia é que a gente faça um exame pessoal. Mas por quê? Porque Paulo quer que a gente seja totalmente dependente da graça de Deus, né? Olha que ele fala, examine e coma. Ele não fala, examine, se encontrar alguma coisa, não coma, fique de lado. Não, ele fala, examine e coma. É a dependência da graça. É o entendimento de que quem nos autoriza a participar, e a gente participa pelo sangue de Cristo, como o Alessio já falou, que representa o cálice, né? O que nos habilita a participar da ceia do Senhor é o sangue derramado de Cristo. Então é a dependência da graça, por isso que ele fala, né? Examine e coma, né? Esse seria o segundo. O terceiro é o discernimento, né? E aí, o cuidado da igreja de Cristo, e a gente encontra referências na história, né? Que para participar dessa cerimônia, eram aquelas pessoas que professavam fé, né? Que fizeram a sua declaração de fé ao Cristo, e demonstrou isso de maneira externa, pública, através do batismo. Então, se a gente pudesse dizer assim, o que Paulo nos ensinou, passou para os participantes, são esses quesitos que a gente vê baseado nesse texto que a gente leu, né? Reverência, introspecção e discernimento. Para que, de repente, no discernimento, a gente saber quem faz parte da comunidade de maneira plena, né, pelo batismo e tal, participar da ceia da mesa do Senhor. Pela sua fala, a ceia do Senhor é uma celebração, então, para os cristãos, né? Exclusiva para os cristãos. Se tem no dia da celebração tem um não cristão, alguém que não fez ainda uma profissão pública no Senhor Jesus, não faz sentido participar desses elementos, porque a pessoa ainda não tem esse discernimento, né, que se exige aí do corpo e do sangue de Jesus. Ela não entendeu ainda a obra da cruz, não entendeu ainda a sua própria pecaminosidade, então não faz sentido ela sentar-se à mesa para participar dessa celebração. Não é? Como que uma pessoa, né, que ainda não chegou a esse entendimento pode fazer uma análise interna
Não tem como, ele não demonstrou fé, né? Então como é que ele vai poder fazer esse autoexame? Então não tem como. Então é para os crentes. Interessante, quando você vai para a história, tinha algumas comunidades que elas tinham todo um rito, né? Os batizandos, né? Eles eram batizados, participavam, em algumas comunidades antigas era tudo fechado, né? Eles tinham um certo mistério, né? E só participava mesmo, batizado, só membros mesmo daquela comunidade, né? A pessoa que era batizada. Algumas comunidades não deixavam nem a porta aberta para não entrar visitante, né? Talvez para... talvez... E, pastor Adailson, eu acho interessante essa questão da graça, né? Porque, de fato, assim, quando se fala no dia a dia, lá na prática, muitas vezes, em relação à ceia, se não tomar o cuidado de entender que tudo isso é recheado da graça de Deus, facilmente nós vamos para dois extremos. É aquele extremo da gente olhar para a ceia e achar que ela é de uma forma mas tão santa, mas tão inalcançável, que eu não vou participar de jeito nenhum, né? Eu preciso entender que ela é recheada de graça mesmo, né? Esse é um extremo. Ou o outro extremo é de participar de qualquer forma, né? Sem discernir, sem essa reverência, esse cuidado que ela precisa ter, né? Mas é interessante mesmo, aí como você pontuou, principalmente essa questão de Paulo, né? Examine-se, faça assim, uma análise, olhe para dentro de si e depois coma. Né? Porque se você olhar para dentro de si e você ver as suas fraquezas e você dizer assim, olha, aqui está errado, ali e tal, enfim, aí é a graça, olha, você vai se conserta, você vai amadurecendo, você está num processo e você vai indo e vai se comungando com Deus, né? Não é no sentido nem de achar que eu estou excluído porque ela é extremamente santa que não me alcança, e nem tampouco estar lá de qualquer forma sem fazer essa análise que a graça vai me perdoando, vai me fortalecendo, né? Ela de fato tem um ponto de equilíbrio espiritual, assim, uma lição espiritual, de ponto de equilíbrio de vida cristã, que é fundamental, como você explicou. A impressão que a gente tem é que Paulo quer que as pessoas examinem-se a si mesmo, reconheçam a sua pecaminosidade e participem. É o que não está acontecendo em Corinto, né? O pastor Adeus comentou ali da irreverência da igreja, né? Antes de começar a falar da ceia, Paulo diz assim, nessa instrução que vos dou agora, não vos elogio. Porque as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Então, assim, ele está falando num contexto de que o povo está se reunindo e as reuniões não estão trazendo edificação. Só para um pastor escrever um negócio desse? Meu Deus. As vossas reuniões causam mais mal do que bem. Eles estão se reunindo e as pessoas saem pior do que quando chegaram nas reuniões. Então, nesse contexto, ninguém está discernindo o que é o corpo de Jesus. Então, todo mundo indo para a ceia de qualquer jeito, né? Então, de fato, é importante mesmo essa ideia de ter noção do que está acontecendo, né? Discernir a obra de Jesus e fazer esse exame mesmo, reconhecer a falha, a pecaminosidade e aí participar, da ceia do Senhor, né? Verdade. Mas, pastor Alessio, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele o fez com alguns propósitos, com algumas finalidades. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente quais foram essas finalidades, a razão pela qual Jesus institui essa ceia e deseja que a gente celebre, né, de tempos em tempos essa cerimônia. Pastor Elidio, eu acho que eu vou fazer então um link, né, com o que você disse, pastor Adailson, sobre essa questão, de fato, nessa preocupação que Paulo tem em dizer assim, olha, vocês se reúnem, faz mais mal do que bem, né? Quando isso acontece é porque alguma coisa saiu do eixo, né? Algum dos princípios, algum dos ensinamentos, alguma das finalidades está fora do eixo, né? A comunhão é uma das propostas para a ceia do Senhor, né? Eu gostaria de ler com vocês aqui, se os irmãos quiserem me acompanhar em casa, em 1 Coríntios capítulo 10, os versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, nesses dois versículos, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
né? Então, Paulo está dizendo aqui claramente que a comunhão. Ele fala, assim, na comunhão no sentido vertical, né? Cada um de nós, cristãos, que já conhecemos a Jesus Cristo como nosso Deus, nós estamos ali, ó, mantendo a nossa comunhão, renovando esse compromisso, né? Sentindo essa presença graciosa, gloriosa de Deus em nossos corações em todos os momentos, nesses momentos, algumas vezes de uma forma muito especial, né? Mas também no sentido horizontal, né? A comunidade mesmo dos santos, o relacionamento. É neste momento que a gente vai revendo os nossos conceitos, vai perdoando, vai sendo perdoado, enfim, vai fortalecendo essa nossa aliança, esse nosso compromisso. E isso é maravilhoso, né? Essa é uma das finalidades da ceia. Uma outra é quando o pastor Adailson fala sobre essa orientação de Paulo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o convite de Paulo é que nós olhemos para dentro de nós mesmos, né? Olhe para dentro, né? Você olha para dentro. Aí, quando a gente consegue olhar para dentro, essa questão da comunhão entre irmãos, a comunhão com Deus, essa finalidade ela é alcançada com maior facilidade, né? Mas, além de olhar para dentro, uma outra finalidade é que nós olhemos para trás, para o passado, né? Nós recordemos de algo. Toda vez que nós temos essa disciplina espiritual, assim como todas as outras disciplinas, né? Quando a gente batiza, como já foi dito do batismo, bom, então eu lembro que alguma coisa espiritual aconteceu, né? O batismo é símbolo de alguma coisa espiritual que aconteceu na minha vida. Quando nós paramos o sábado, nós estamos pensando no acontecimento lá na criação, né? Cada ato vai remetendo, cada disciplina espiritual nos remete a alguma questão, né? Quando a gente celebra a ceia, entre outras finalidades, a gente pensa em algo lá atrás também, há quase 2000 anos atrás, como nós já falamos, né? A questão da morte de Cristo no Calvário, né? Lá no Gólgota. Eu gostaria de ler pelo menos 2 versículos onde fala sobre essa questão de recordar, né? Além da comunhão, um outro objetivo é a realização dessa cerimônia recordar, é a recordação. Esse é o motivo principal. Na ceia nós nos lembramos do nosso Senhor. Nós recordamos, né, do sacrifício, tudo que Ele fez por nós. E isso ele deixa bem claro, que ele sempre diz assim, ó, façam isso em memória de mim. Né? Tenham em memória, se lembrem, recordem de mim. Façam isso sempre para se recordar de mim. Eu gostaria de ler o texto de Lucas, no capítulo 22 e o versículo 19, que diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Olha que lindo, né? E depois lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e os versículos 24 e 25, ele diz assim, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E no versículo 25, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Né? Então nós estamos olhando para o passado, é uma recordação, né, daquilo que Cristo fez. E recordar é renovar. E olha, essa é uma experiência espiritual muito maravilhosa, né? Quantas vezes, pastor Eleilton, quantas vezes, pastor Adailson, quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, que naquele momento de ceia, olha, a ceia é ministrada, há um negócio tão glorioso, quantas manifestações do Espírito Santo que renova a nossa fé, né? Renova o nosso amor, o nosso coração se derrete de uma forma mais tão gloriosa que, se a gente pudesse, a ceia não termina, né? Porque aquilo ali vai renovando, né? Vai renovando. Verdade. E, finalmente, olha, se nós olhamos para dentro e nós olhamos para trás, para o passado, existe ainda uma outra questão, né? Que está em 1 Coríntios 11, versículo 26, que diz assim, ó: Porque sempre que comerem deste pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então fala que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui tem 2 apontamentos. Quando Paulo está dizendo que nós estamos anunciando a morte do Senhor,
Nós estamos, de alguma forma, olhando para a nossa comunidade, mas nós estamos olhando para fora também, nós estamos anunciando. O ato em si, ele não está desconectado do nada, ele faz parte de um evangelho glorioso, nós estamos anunciando a nossa fé. É uma proclamação, tanto interna quanto externa, né? E ainda ele diz assim, até que ele venha, aí a gente olha para o futuro. Né? É a proclamação desta mensagem para a comunidade, para aqueles que estão nos observando, como diz o próprio Evangelho, né? Que nós estamos sendo observados. Né? Nós anunciamos para nós mesmos, para fora, e nós olhamos para o futuro até que ele venha. Então a ceia tem todos esses direcionamentos. A gente olha para dentro, a gente olha para o passado, a gente olha para nós mesmos, para os de fora, a gente olha para o futuro, né? Ainda lá, bem no comecinho que diz assim, né? E tendo dado graças, né? Como diz o Hernandes Dias Lopes, né? Quando ele diz assim, e tendo dado graças, está olhando para cima. Né? Então a gente olha para todos os lados, né? Olha para todos os lados. Para todos os lados, a ceia é para todos os lados, né? Então, uma coisa interessante, Alessia, assim, no ponto da comunhão que você pegou, né? Que eu acho que é muito interessante, é que essa palavra em memória de mim, né? Que em grego é anamnese, né? Que é lembrança, memorial, para você lembrar de alguma coisa, né? O contrário, eu sempre falo que o contrário é a amnésia. O que acontece quando você está com amnésia? Você esquece quem você é e você esquece quem o outro é. Você não lembra quem você é. E você esquece do outro também. Porque você está com amnésia, você perdeu a lembrança, você perdeu a memória. Então, na ceia do Senhor, ela nos faz lembrar primeiro de quem nós somos. Salvos, remidos, resgatados pela cruz de Cristo. E uma vez que ela me lembra de quem eu sou, eu acabo lembrando do próximo, do outro. A amnésia vai embora. Mas é importante ter um memorial ali para que eu não caia na amnésia, para que eu nunca esqueça do meu próximo, que é a comunhão. Eu não posso esquecer de quem eu sou e eu não posso esquecer do próximo. Então, esse memorial que foi levantado e colocado na história da humanidade é para que a gente sempre olhe para esse memorial e a gente nunca esqueça, nunca, né? Quem somos? Somos filhos de Deus, lavados, remidos, resgatados pela cruz do nosso Senhor. Então, o memorial nos ajuda contra a amnésia, né? Porque a amnésia a gente não esquece, né? De quem somos, esquece do outro e aí a vida vai mal, né? Mas quando a gente vê o memorial e lembra, né? Lembra, volta à memória, a gente tem a memória de novo de quem somos, né? A gente lembra do próximo também. Então essa parte da comunhão, a ceia, a mesa do Senhor, ela tem essa importância de fazer com que toda a comunidade, toda a igreja, todos os filhos deles, né? Vivam de fato essa comunhão. Eu sei quem eu sou, eu sei quem você é. E sei quem somos em Cristo Jesus. Né? Então, esse é o memorial. E é isso, pastor Adailson, que eu penso assim, né? Que dá sentido a todas essas cerimônias, né? Porque isso recheia de graça mesmo, né? Porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos, que a gente reconhece que somos filhos, que fomos justificados, regenerados, justificados, adotados, quando a gente consegue celebrar isso em cada momento, tudo passa a ter sentido, né? Sim. Se a gente se esquece de tudo, como disse assim, se tem uma amnésia, todas essas cerimônias são cerimônias mortas, né? Apenas religiosidade. Mas quando a gente consegue mesmo fazer esse link, entender lá do fundo do coração, isso transforma de fé em nosso coração, mas cada momento desse é um momento maravilhoso, é um momento muito glorioso. E que horrível que seria para a gente, né, como cristãos, termos amnésia da obra de Cristo. Sim, sim. Que Cristo fez por nós. Já pensou? Essa cerimônia serve para ajudar a gente de tempos em tempos a estar sempre com o olho em Jesus, né? O que ele fez. O pão partido, o sangue derramado. Né? Verdade. Eu, como pastor,
numa das falas do pastor Alessio, eu me recordei de uma vez um cristão veio congregar com a gente. Não era da igreja que a gente congregava, mas estava ali de passagem. E aí caiu bem de ser um culto de ceia. De ceia. Era a celebração da ceia do Senhor naquele dia. E aí nós fizemos o convite, né? Vamos participar da ceia. Tal. Aí ele disse assim, não posso. Mas por que não pode? Qual que é o problema? Não, eu já participei semana passada. Eu falei, mas e daí? Qual é o problema? Não pode tomar tanta ceia assim não. Então assim, eu acho que um pensamento como esse já demonstra que a pessoa tem uma visão muito equivocada, né, a respeito da ceia, né? Acho que não entendeu aqui os propósitos, os motivos, né? Então, acho que você vê que Paulo fala todas as vezes que vocês se reunirem, né? Então, assim, toda vez que a igreja, que a comunidade for celebrar, pronto, né? Todas as vezes, né? Participe, tome, né? Isso aí, participe. Muita ceia não faz mal, não. Não faz mal, não. Mas, enfim, pastor Adailson, em relação às questões teológicas ligadas à ceia do Senhor, eu queria que você comentasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas pudessem se lembrar também e entender de algumas visões que existem a respeito do que acontece com os elementos da ceia na hora da celebração, né? Existem essas diferenças, né, dependendo da tradição religiosa, do que acontece com o pão e do que acontece com o vinho. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente essas visões. Então, os elementos da ceia, eles foram objetos também de estudo, de análise, né, da igreja, e foram objetos de estudo assim que demandou o tempo, né? A igreja, ela demandou o tempo, né? Se debruçou em cima, né? E aí saíram desses estudos, né? Saíram aí algumas linhas de raciocínio, de pensamento, né? Que até hoje a gente percebe que elas existem, né? Vamos supor, lá do início, logo ali da igreja ali, o 3º, o 4º século, isso foi objeto de estudo, né? Então, o primeiro que a gente poderia citar aqui é a ideia da transubstanciação, né? A transubstanciação é a ideia de que esses elementos, o pão e o vinho, eles se tornam, né, o corpo de Cristo. Então, essa é uma primeira análise que foi feita, né? E você vai ver aí que, de fato, quem entende dessa maneira trata os elementos da ceia como, de fato, né, como se fosse o corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo. Que tivesse, né, ali na hora tivesse da celebração. Ali. Quem pega no pão, na hóstia, depois tem que lavar a mão com um pouquinho de água e beber, bem, né? Não pode morder a hóstia também? Não pode. Não pode, né? Não pode, Então, mas essa compreensão vem devido a esse estudo, que é a da transubstanciação, em que os elementos se transformam literalmente no corpo de Cristo. Bom, depois desse veio a ideia da consubstanciação, né? Tem a ideia da transubstanciação, depois vem a ideia da consubstanciação, que já é mais no período da Reforma, Lutero, né? Tenta sair um pouco dessa ideia. Então ele dizia que ele não se transforma, os elementos não se transformam, o pão e o vinho não se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, mas eles contêm, né? Contém ele, eles não se transformam, mas ele contém. E já no período da Reforma, isso foi objeto de disputa, de debate, né? Até que a igreja chegou num consenso mais amplo aí, né? Então, depois você tem a ideia da presença mística, que praticamente são essas três ideias a respeito dos elementos, né? Que aí já é Calvino, né? Calvino, ele dá um passo um pouquinho mais para frente, né? Estou um pouco de Lutero, ele diz que não é nem transubstanciação, nem consubstanciação, mas ele diz que tinha uma presença, que era a presença
que hoje a gente conhece como presença mística, né? Então, são praticamente essas 3 ideias hoje que a gente vê permear no cristianismo com relação aos elementos da ceia. Mas nós aqui, nós entendemos, segundo a palavra de Deus, e aí também tem uma corrente muito antiga que é de Zwinglio, né? Que os elementos são símbolos. Quando a gente olha no texto, em momento algum, quando Jesus se refere ao pão, ao cálice, ou quando o apóstolo Paulo se refere ao pão, ao cálice, ele, ao se referir no momento da ceia do cálice ou do pão, ele muda o elemento, né? Ele diz, coma do pão, beba do vinho. Então fica claro que nas Escrituras a ideia não é que os elementos eles se transformam ou eles têm, ou não. Na Bíblia o que fica claro é que eles são símbolos do corpo de Cristo Jesus. Ele continua sendo pão, né, o pão, e o cálice continua sendo cálice, continua sendo o fruto da videira, a uva, né? Então, nós praticamente celebramos a nossa ceia e os elementos simbolizam para nós. Eles nem se transformam, nem se tornam, nem têm presença mística. Para nós, eles são símbolo do corpo de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Legal. Então, não é nem o corpo e o sangue de Jesus ali, não tem transformação, o pão não se transforma no corpo, nem passa a ter elementos do corpo, e nem Jesus está presente espiritualmente no corpo. É um símbolo, né? Que é basicamente a ideia do memorial. Né? Sim. Inclusive, queria que o pastor Alessio até comentasse um pouco mais para a gente sobre essa ideia do memorial, né? Já que a gente se aproxima mais dessa ideia do Zwinglio, né? Do memorial. Comenta um pouco mais para a gente essa ideia do memorial. Isso. Penso que pode nos ajudar, 1 aos Coríntios, capítulo 11, e os versículos 23 e 24. Como é um assunto assim bastante nosso, né? É importante essa definição, essa explicação, como fez o pastor Adailson. Se o irmão quiser nos acompanhar, por gentileza, 1 aos Coríntios, capítulo 11, e os versículos 23 e 24. Os versículos dizem assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E é exatamente isso que o Cristo está nos ensinando, né? É em memória. A gente pega pão e a gente pega o vinho, que eles vão fazer um link, né? Vamos usar essa palavra que vai ficar mais contextualizada, como memória mesmo. É um memorial. Não há uma transformação de determinados elementos em outros, não há fusão de este elemento com os outros elementos celestiais, digamos assim. É apenas mesmo uma memória, em memória de mim. Por isso nós celebramos como um memorial. E desde os primeiros momentos da celebração, esses elementos servem para fazer lembrar o corpo e o sangue de Cristo. E como foi dito, né? Jesus disse assim, ó, tendo dado graças, partiu e disse, enfim, este é o meu corpo que é dado por vós, comam do pão, bebam do cálice. Não existe nenhuma referência aqui de que após uma consagração ou algo desta natureza, nós estivéssemos comendo carne ou estivéssemos bebendo sangue, né? O texto ele fala claramente a respeito de que nós continuamos comendo o pão, e este pão é símbolo, é uma memória do corpo de Cristo, e nós estamos bebendo o suco de uva, o vinho, que é o suco de uva, lembrando como símbolo do sangue de Cristo, né? Uma outra questão que é importante, né, é entender que é uma oração, aquela oração que a gente faz lá na ceia. Até algum tempo atrás, né, as pessoas pensavam assim, olha, agora nós vamos orar, mas nós vamos consagrar, né,
Vamos consagrar o pão, depois nós vamos consagrar o vinho, e depois dessa consagração, agora começa a ser o símbolo do corpo e o símbolo do sangue. Na realidade, essa questão de consagração, ou dessa transformação, a Bíblia não tem esse ensinamento, né? Desde o momento em que nós começamos a preparar o pão para simbolizar, ele já simboliza. Desde o momento que a gente pega lá o suco de uva para simbolizar, ele já simboliza o sangue de Jesus. É apenas uma referência, é um memorial, né? Não é que é a partir de uma determinada consagração que vai passar a partir dali, né? E a gente sabe que na história das religiões, na nossa própria história, havia esse entendimento. Mas como disse o pastor Adailton, com muita propriedade, tudo isso é levar com o tempo, né? A gente vai aprendendo ao longo dos séculos no que diz respeito à igreja cristã, ela vai amadurecendo o seu entendimento, a sua teologia, assim também a IAP, assim demais igrejas. E hoje a gente entende que quando Jesus fala assim, e tendo dado graças, não é uma consagração, é uma gratidão. Está agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E nós agradecemos, a hora que nós oramos, a nossa palavra, a nossa oração é de gratidão pelo pão, a nossa oração é de gratidão pelo vinho, lembrando que o nosso Senhor fez há quase 2000 anos atrás, lá no Calvário. Amém, graças a Deus. Eu acho interessante essa ideia de que historicamente, né, vem da transubstanciação, consubstanciação, presença mística, né, símbolo, porque é o que o Alessio falou, é uma evolução, é a igreja se debruçando em cima, né, para entender de uma maneira definitiva e melhor a questão, né, da mesa do Senhor, ali da ceia. É claro que o que a gente vê também é que isso acaba gerando alguma tradição, né? O que o Alessio falou. Você vai ver algumas igrejas que elas têm aquela tradição de aquele que foi orado, ele tem que ser descartado diferente, né? Aquele que foi orado não pode ser descartado de qualquer jeito, tal. Então você tem assim, uma tradição, né? Que quando você olha pelo lado da reverência com a mesa, né? Você consegue até entender, né? Você entende, não. É uma tradição de reverência. O pessoal entende, né? Que aquilo não foi consagrado, aquilo não se transformou, aquilo não se tornou, não. Mas é apenas por uma questão de reverência, né? É uma coisa boa. A tradição em si, ela tem elementos excelentes e elementos que nos ajudam na caminhada. O que não pode é o tradicionalismo. O tradicionalismo não é bom, mas a tradição, ela traz elementos, né, que são importantes para a comunidade, que faz parte da história daquela comunidade, sempre quando é uma tradição à luz do que diz as Escrituras, né? A Escritura diz isso, então é isso aqui, né? Então, eu acho que é interessante esse passo que a igreja deu, esses estudos que a igreja fez durante a história, né? Passando por uma ideia pela outra, né? E chegando aí numa ideia mais clara, mais perto das Escrituras, mais perto do texto, do que diz o texto da verdade. Bíblia, né? Tudo isso é um patrimônio da igreja, sim, né? Sim. Por algum tempo, acabou se ensinando mesmo, né? Que os elementos só poderiam ser queimados ou enterrados, né? Por conta dessa ideia que tinha no imaginário de que ali você tinha o corpo e o sangue de Jesus. Mesmo a gente nunca acreditando em transubstanciação, porque eu acho que nós nunca acreditamos em transubstanciação, nem consubstanciação. Verdade. Mas por conta do respeito mesmo à cerimônia, para não banalizar, né? Acabava tendo, eu não sei se eu posso até chamar de excesso de zelo, né? De cuidado. De cuidado, né? Então, assim, hoje oficialmente a igreja não defende que precise ser descartado dessa maneira, né? Os nossos manuais apenas falam para descartar com discrição, né? Isso. Para não banalizar, né? Mas, enfim, como o pastor Alessio disse, né? A gente vai caminhando, né? no entendimento dos temas, né? Quanto mais a gente vai estudando a palavra de Deus, né? Verdade. Bom, pastor Adailson, a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje
Eu queria pedir para o senhor dar uma palavra final para os que estão nos acompanhando aqui sobre a importância da ceia. E aí, logo na sequência, o pastor Alessio orasse por nós, por aqueles que estão nos acompanhando nesse período final. Amém. A palavra que aparece bastante nas Escrituras é Eucaristia, né? Que é agradecimento, que é dar graças. Quando a gente volta para o cenário ali em que o Senhor, ele é o Cordeiro Pascal e ele acaba de celebrar a Páscoa e ele institui a ceia do Senhor, né? Ali ele deu graças a Deus com relação à Páscoa, porque o povo de Israel comemorava a Páscoa de ano em ano, agradecendo a Deus pela libertação que foi dada a eles, né, do Egito. Então era uma manifestação de agradecimento, era uma celebração em dar graças a Deus pelo livramento, né? E a gente acabou de ouvir que a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, ela simboliza tudo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É o corpo do Senhor que foi pendurado naquele madeiro, é o corpo do Senhor que foi açoitado por nós em nosso lugar, é o sangue do Senhor que é vertido na cruz do Calvário e serviu como oferta a Deus pelos nossos pecados. E todas as vezes que a gente se juntar, toda vez que a igreja, que a comunidade se reunir, nós temos que entender que é a grande oportunidade para nós celebrarmos a cruz de Cristo, para nós celebrarmos o que o Senhor fez por nós naquele dia na cruz do Calvário. É um momento, é uma oportunidade para a gente dar graças a Deus, é um momento, uma oportunidade para, através de todo esse memorial, de toda essa lembrança, a gente agradecer a Deus, a gente ser grato a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação oferecida a todos nós através do seu Filho. Esse é o momento de nós aproveitarmos a oportunidade com a comunidade inteira, chegarmos diante da presença de Deus e ser grato a Ele por tudo que Ele fez por nós. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Por gentileza, se for possível, feche os teus olhos com a gente. Oremos. Nosso Deus e Pai, toda a honra e toda a glória ao Teu nome, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus. Te louvo, meu Deus, pela vida do pastor Eleilton. Te louvo pela vida do pastor Adailson. Obrigado, meu Deus, por esse instante que o Senhor nos permitiu entrar na casa dos teus filhos e das tuas filhas com um assunto tão importante. Eu oro, meu Deus, para que a cada instante os nossos corações estejam sensíveis à tua voz e à voz da tua palavra, meu Deus. Eu oro, meu Deus, porque como o Senhor nos permitiu hoje aqui relembrar que a gratidão do nosso coração por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou através do seu Filho. Amém. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, porque um dia o teu evangelho chegou ao nosso coração, o Senhor usou alguém lançou essa semente, o nosso coração abriu, a semente caiu no fundo da nossa alma e por graça e misericórdia essa semente germinou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque através do Teu Filho, pelo Evangelho, fomos regenerados, fomos justificados, fomos adotados, somos Teus filhos. Glória a Deus. Te glorifico porque os nossos nomes estão escritos no Teu livro, no livro da vida. Amém. E eu te glorifico porque até aqui, meu Deus, ao longo dos anos, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado tua filha, teu filho, o Senhor tem sustentado a todos nós aqui, do Texto e Contexto. Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu oro, Pai, para que todos os momentos em que a tua igreja celebrar a ceia seja um momento de profunda gratidão, que as nossas mãos se levantem, que os nossos corações se derretam, que as nossas palavras subam como um louvor suave diante de ti, em gratidão por tudo que o Senhor nos proporcionou através de Jesus Cristo. Pela paz que vem dele, pela alegria que vem dele, porque nós fomos libertos e hoje somos teus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado. Que possamos continuar comemorando, meu Deus, celebrando este momento até que o Senhor venha. Fortaleça os nossos passos, fortaleça os nossos caminhos, fortaleça os nossos olhos nesta direção. Peço, portanto, Pai, em nome de Jesus, a tua bênção sobre todos nós,
em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. 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 Graças Amém. a Deus. Amém, pastor Lécio. Graças a Deus. Obrigado, pastor Adailson. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa. Na próxima semana estaremos juntos de novo, se Deus permitir, para concluirmos essa temporada de estudo sobre as ordenanças e as práticas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Espero você nesse programa aqui na semana que vem para continuarmos falando sobre esse importante tema. Mas até lá, até a próxima semana, você tem aí toda a grade da TV Viva Promessa no YouTube para acompanhar vários programas, vários conteúdos, né, para a edificação da tua vida, da tua família. Então continue ligado na TV Viva Promessa durante toda essa semana aí, curtindo também todos esses conteúdos para a glória de Deus. Um abraço para todos vocês. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.